Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, boa noite. Gratidão aos companheiros Celso, Adeildes do GEIC em Salvador, Bahia, pelo convite. Saudações aos colegas do Raciocínios Espíritas. Hoje, conforme proposto, refletiremos sobre o tema regeneração do planeta Terra. Antes, nós gostaríamos de abrir o nosso trabalho com uma oração. Senhor Jesus, Espíritos guias e guardiões desses grupos, com a vossa permissão, iniciamos o nosso trabalho, objetivando contribuir para o nosso entendimento sobre o tema. Que Deus nos abençoe. Aos companheiros Celso e Adeildo do GEIC, gratidão em compartilhar com vocês e com os amigos que nos assistem dessa reflexão. Hoje, dia 22 de setembro, uma quarta-feira, abordaremos um tema muito atual e complexo: a regeneração do planeta Terra. Essa regeneração está se dando no planeta no aspecto físico ou no aspecto moral, espiritual dos seres humanos. Essa questão que nós gostaríamos de colocar no início. Por quê? Regeneração, no sentido mais amplo, é o ato de regenerar, no sentido de melhorar. Mas nós vamos fazer uma análise mais aprofundada do que seja regeneração.
Essas palavras com terminação C cedilha, AO, são as palavras com essa terminação, ela vincula um sentido de ação, passa a ideia já de transição. E uma transição, ela não é mais do que a passagem de um estado de coisa para outra, de uma condição para outra. A gente pode falar no aspecto material, você pode dizer assim, eu estou regenerando um catalisador. Mas no campo espiritual, regenerar aqui, ela tem um sentido de se melhorar moral e espiritualmente. Um catalisador, qualquer pessoa sabe o que é um catalisador, está acoplado à descarga do carro para purificar o ar que sai de combustão do motor para o meio ambiente. Esse catalisador ele tem a função de regenerar o ar. Então, de uma forma geral, o processo de evolução ela é visível por todas as pessoas e por todos os ângulos. Qualquer ângulo que você analise, você observará esse processo evolutivo. O planeta Terra, por exemplo, ele surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás, é um dado da ciência, e desde lá ele está fisicamente em constantes transformações. As mudanças físicas ocorridas nesses últimos bilhões de anos que proporcionaram a formação da vida orgânica e as condições necessárias para que nós, seres humanos, pudéssemos nos desenvolver e começar a transformar a superfície da Terra de um planeta que era naturalmente construído para um planeta já artificialmente, com a contribuição artificial, porque nós construímos barragens para nos fornecer água, nos fornecer energia. A indústria do petróleo começou a produzir elementos tipo plástico, que é man-made. Então a configuração da crosta terrestre ela era completamente diferente do que nós observamos hoje. Então, o progresso, consequentemente, ele é uma lei. Nós temos uma constituição física, nós possuímos o intelecto, mas nós lidamos também com a moralidade e a espiritualidade. Fisicamente, nós evoluímos das primeiras formas biológicas até o homem atual. Nós estamos nos desenvolvendo física, moral, intelectualmente o tempo todo. Nós descobrimos o fogo, criamos ferramentas, desenvolvemos a agricultura, desenvolvemos a comunicação, mas moralmente também nós criamos um conjunto de normas para garantir e assegurar esse comportamento individual com interesse coletivo. O selvagem, por exemplo, que vivia sozinho, ele era uma presa fácil. Aqueles que viviam em grupo estavam mais protegidos. Você imagine um selvagem que vivia sozinho, ele era uma presa fácil para as feras e para os inimigos. Os que viviam em conjunto, eles se protegiam mais. Além do mais, se ele plantasse e colhesse uma tonelada de alimento, ele não ia comer uma tonelada de alimento. Agora, quando ele não plantasse, ele podia se utilizar do alimento dos outros. E com as religiões, de uma forma pura e natural, elas nasceram da lei de adoração, que é outra lei. Nós falamos do progresso, agora estamos falando da lei de adoração. Isso ocorreu de forma instintiva. O conceito que possuíamos de Deus foi se aprimorando, vem se refinando,
vem melhorando com o desenvolvimento da própria civilização. As pessoas têm o hábito de acharem que, em geral, as coisas estão piorando. Mas se fizermos uma análise mais criteriosa, a gente vai verificar que isso não é verdade. O problema é esse nosso imediatismo, do fast food, fast, em querer que tudo ocorra rápido. As grandes e positivas mudanças, elas demoram mais, porque elas são construídas ao longo de muito tempo. Às vezes não, na maioria das vezes, essas transformações requerem séculos. Nós sabemos que no planeta Terra hoje morrem nos 5 continentes de fome 1.000 pessoas por hora. Já está comprovado que 650 milhões de pessoas sobrevivem em situação de extrema pobreza. Os analfabetos somam 750 milhões. Falta água potável. Inexistem sistemas de esgoto para a maioria dos habitantes do planeta. Nós convivemos ainda com corrupção, convivemos com guerra, tráfico de pessoas, consumo de drogas, além de outros que nós poderíamos ficar aqui citando. Estamos nos focando no que continua ruim, sabe por quê? Para a gente tentar melhorar, porque a gente não deve ficar focado só nas coisas ruins. Contudo, há séculos atrás era muito pior. Nós sequer sabíamos que haviam esses problemas que eu acabei de citar. Há pouco tempo, há 2000 anos, se você tivesse um filho mulher, você poderia jogar na lata do lixo. Há 2000 e poucos anos. As notícias ruins, como por exemplo sobre mortandade por fome, está diminuindo por outro lado. A taxa de analfabetismo e a pobreza também. A expectativa de vida, a longevidade global, disparou no século XIX e dobrou no século XX. Nós estamos vivendo muito mais. No Brasil, a expectativa de vida de um bebê que nasceu em 1968 era de 58 anos. Os que já nasceram em 2018 ultrapassarão os 75 anos. Por quê? Avanço na medicina, alimentação mais saudável, mortalidade diminuindo. E com relação à escolaridade, depois dos anos 70, a média de tempo de estudo dobrou. As estatísticas nos informam. A taxa de analfabetismo em 1970 era de 30%. Em 2019, ela já não passava de 7%. Então ela caiu de 1970 para 2019 de 30% para esse número. Em 1990, havia 1 milhão de celulares e 10 milhões de telefones fixos sendo utilizados. 30 anos depois de 1990, existem 230 milhões de linhas móveis e 34 milhões de linhas fixas no Brasil. Hoje, por exemplo, um smartphone, como esse que eu estou gravando aqui, é equivalente a um computador portátil, milhões de vezes mais eficaz do que todos os computadores da NASA na década de 1960. No Brasil, em 1979, eram produzidos 400 quilos de alimento para cada um dos 119 milhões de habitantes que era a população do Brasil naquela época. Já na safra de 2020, o agronegócio chegou a 1.200 quilos
para cada habitante. Você imagina. As pessoas, elas costumavam dizer que materialmente, até que as coisas estão melhorando, mas moralmente não. Então vamos analisar. A moral, ela é uma ferramenta de evolução biológica da humanidade que já está inscrita no nosso genes. E em nossas relações sexuais, ou relações sociais, desculpe. Eu fui distraído aqui porque houve uma ligação aqui no celular e eu tive que recusar. Eu esqueci de colocar no mudo. Então, a moral, ela é uma ferramenta fundamental para garantir a sobrevivência da espécie. Os seres humanos, membros de uma mesma tribo, que compartilhava alimentos, quando os alimentos eram escassos e que avisavam quando os predadores se aproximavam e que cuidavam um dos outros quando estavam doentes, eles tinham maior probabilidade de sobreviver que aqueles humanos, aqueles indígenas, aqueles selvagens, que nunca faziam nada um pelos outros. Foi assim que os humanos aprenderam a serem melhores, sendo cooperativos. O problema é que hoje achamos que nós pertencemos a tribos, entre aspas, diferentes. Que são essas tribos? Nações diferentes, religiões diferentes, raças diferentes, mas o planeta é um só. Sistema fundamentado na reunião de pessoas e não no capital. O sistema de cooperativa, ele vai atender mais as pessoas e não o capital. Esse sistema cooperativo que eu estou falando, ele visa a necessidade do grupo e não a necessidade do lucro. Hoje nós estamos verificando novamente, mas por uma imposição, essa volta gradativa de uma ordem global, porque altamente cooperativa, que o próprio avião, a própria internet, o próprio comércio internacional nos está induzindo a isso. Essa questão do aquecimento global, essa questão dessa pandemia do Covid que está nos afetando a todos, nós estamos observando que não existe aldeias, existe uma. O planeta é um só. Outro dia eu estava olhando o presidente da Aliança Cooperativa Internacional, ele visitou 50 países em 2 anos e confirmou que em diferentes culturas, com diferentes informações, diferentes regimes políticos, diferentes contextos socioeconômicos, esses valores e princípios cooperativos estão voltando a ser pilares universais. Eles já estão cuidando melhor do meio ambiente, da justiça social, estão cuidando desse lugar como uma forma mais democrática. E a doutrina espírita, ela vem nos esclarecendo que nós estamos vivendo a madrugada de uma nova era, de um mundo de regeneração. Vivemos um momento em que todos nós somos convidados a evoluir espiritualmente. Todos nós. Aliás, há milhares de anos que nós temos sendo convidados a nos regenerar. Há milhares de anos. À luz da doutrina espírita, esse final dos tempos, entre aspas, na verdade, ele se refere a um termo de um ciclo planetário chamado de provas e expiações. E nós estamos sendo informados, através das obras básicas de Allan Kardec, em A Gênese, no Livro dos Espíritos, que os mundos possuem uma gradação evolutiva, iniciando sua caminhada
nos primeiros estágios chamados de mundos primitivos e concluindo ao atingir o estágio evolutivo de mundo celeste. Ele sai de mundo primitivo para mundo celeste. A Terra está apenas no segundo estágio. Então, os seres habitam o mundo de acordo com a sua evolução física, psíquica, moral e espiritual. Na escala dos mundos se apresentam 5 degraus evolutivos. A regeneração se dá a nível individual e a nível coletivo. Quando falamos que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, nós queremos dizer que a maioria da população de encarnados e desencarnados já estão naquele nível. Mas já existem espíritos regenerados, por exemplo, aqui na Terra. Quantos estão desencarnando aí com o nível de regenerado e estão retornando à Terra por vínculo efetivo? São pessoas que não precisariam mais reencarnar no planeta Terra e estão reencarnando para prestar serviço. As pessoas ficam muito preocupadas com a questão da faxina, do expurgo dos espíritos. Como é que se dá isso? Existe essa faxina? Existe esse expurgo dos espíritos? Espíritos estão encarnados e desencarnados. Hoje estão sendo trazidas a reuniões de espírita para serem conscientizados do que nós estamos conversando aqui. Eles estão sendo intimados da seguinte forma: você quer avançar com a Terra regenerada ou ir contribuir com o planeta inferior? Porque a partir da década de 60, já há 60 anos, Divaldo fala muito isso em palestra, estão encarnando espíritos nobres para enfrentar essa transição, que não começou agora, e não vai terminar em 2057, não. O Allan Kardec, ele tem nos esclarecido que para que na Terra sejam felizes os homens, precisa que somente o povoem bons espíritos, encarnados e desencarnados, espíritos que só se dediquem ao bem. Entendeu? Então, havendo chegado o tempo, grande emigração, saída de espírito, vai se verificar. A dos que estão praticando o mal pelo mal, por exemplo, que ainda não foram tocados pelo sentimento do bem, já não estão sendo mais dignos de ficar no planeta. Então, eles serão convidados a ir para um outro planeta, onde esteja vibrando no mesmo nível deles. Porque se eles continuarem aqui, eles vão se constituir obstáculo para o progresso do planeta. Isso sempre aconteceu e sempre irá acontecer. Existem vários planetas primitivos e vários planetas que estão no nível de provas e expiações e vários planetas que estão no nível de regeneração. Esses espíritos, eles vão sendo substituídos por espíritos melhores, que farão que reine o seio da justiça, da paz e da fraternidade. A época atual é de transição. Então você vê dois elementos se confundindo, duas gerações. Assistimos a partida de alguns e a chegada de outros. Espíritos estão em nível mais avançado que vem ajudar o planeta e outros que já não estão em condição mais de habitar um planeta regenerado. As principais características no período de regeneração é crescimento moral, compreensão geral sobre sobrevivência do espírito. Amor ao próximo é a base das relações sociais. Rejeição ao materialismo. Unidade de crença religiosa. E essas mudanças têm que atingir todas as áreas do saber humano.
as ideias espíritas, elas estão servindo de apoio a essa melhoria espiritual do planeta e a melhoria espiritual individual das pessoas. O progresso intelectual realizado até hoje, em grandes proporções, ela já constitui um grande passo e marca a primeira fase da humanidade de regeneração. Mas sozinho essa questão da intelectualidade é impotente para regenerar o planeta. Porque enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho, pelo egoísmo, ele vai usar a inteligência, os conhecimentos, em proveito de nossas paixões, de nossos interesses pessoais. Mas o homem ele vai voltar à sua condição essencial. Qual é a condição? Espiritual, não é material. O processo de regeneração ela vai afetar primeiramente o raciocínio e a razão. Nosso raciocínio está melhorando, nossa intelectualidade, mas nós vamos começar a nos ligar mais aos sentimentos. Vamos nos sentir como espírito, mesmo estando encarnados. E vamos entender que a nossa identidade é a nossa identidade espiritual. O planeta vai sair da condição de expiação, em que a matéria predomina sobre o espírito. E reina o mal, a ignorância, o egoísmo, a violência, os aspectos que denotam o mundo inferior. Aí o planeta sai da condição de provas e expiações para a regeneração. Mas o que é regeneração? Regeneração é a mudança de realidade dos mundos que saem de padrões materiais para mundos que valorizam mais as condições espirituais que materiais. Nós temos o tempo todo sendo chamados para entender isso. E é por isso que os homens modernos, nas suas pesquisas junto a outro mundo, eles não conseguem ver além do que suas condições materiais permitem. Não percebem os aspectos transcendentais que marcam a natureza real dos outros universos. Por isso esse problema da ciência hoje, identificar fenômenos, interpretar fenômenos que eles não estão entendendo. Então, enquanto permanecer esse comportamento imediatista na maneira de pensar e agir, o homem terreno estará longe de antever a grandeza do cosmos com os olhos que não é o olho da carne, o olho do espírito. Assim como todo o universo, o planeta Terra está em transição, ou seja, saindo de um estágio para o outro. Sempre esteve e sempre vai estar. Os mundos habitados, eles são impulsionados para o progresso, com o homem, sem os homens, ou apesar dos homens. Os mundos habitados, como todo o universo, está sempre evoluindo. Somente que essa evolução, ela guarda a relação com a evolução dos seus habitantes. Verifique a moradia dos índios e de um primitivo e de um civilizado europeu. O melhoramento da habitação, ela guarda a relação com o melhoramento do habitante. Então isso acontece com os planetas também. E a espiritualidade já nos informou que os mundos habitados, eles variam numa escala de 0 a 5. Vai de mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações, um mundo de provas e expiações, onde o mal se sobrepõe ao bem. Então, são 5 escalas. Nós estamos na segunda. Mundo de regeneração, tá? Entre uma transição entre mundo primitivo e mundo regenerado. Os mundos ditosos, onde o bem predomina sobre o mal, e depois o mundo celeste. Qual é o sentido da frase que a gente escuta muito? São chegados os tempos. Os espíritos nos informam que o período
entre cada escala não pode ser descrito precisamente. Essa questão desse tempo material nosso, que só mede o movimento da matéria, não funciona para o mundo espiritual. O que se sabe é que cada espírito, em termos evolutivos, ele tem um ponto de partida e um ponto de chegada. E a sua evolução depende da capacidade individual de cada um, do livre-arbítrio, para você fazer essa travessia. Há esse anúncio de que os tempos são chegados, talvez por isso. As pessoas pensam que vão receber uma mensagem, né, informando que nós saímos de provas e expiações para a regeneração. Isso aí não vai ocorrer. Os mundos primitivos, eles são aqueles onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. São planetas ainda mais inferiores do que a Terra, tanto moral como intelectualmente. Mundos de provas e expiações correspondem aos mundos onde ainda predomina o mal. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que não são um mundo primitivo, eles já são intelectualmente desenvolvidos. Suas qualidades são a prova de que os espíritos ali encarnados já realizaram certo progresso, mas também eles têm numerosos vícios que eles se inclinam e que são indícios de uma grande imperfeição moral. Sempre aquela questão dos vícios e virtudes que nós viemos aqui para trabalhar. Então, esse mundo de regeneração, eles servem de transição entre o mundo de expiação e os mundos felizes. A alma que busca uma evolução consciente, nesse mundo eles vão encontrar paz, o descanso e os elementos para avançarem. Nesse mundo, o homem ainda está sujeito à lei que rege a matéria. A humanidade ainda experimenta as sensações e os nossos desejos, mas está isenta de paixões desordenadas que nos escravizam ainda. Neles não há mais orgulho que emudece o coração, não há inveja que tortura, nem o ódio que asfixia. Nesse mundo, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade. Mas diríamos, já existe uma aura da felicidade plena que Jesus nos fala. Os espíritos vinculados a eles, esse mundo, necessitam muito a evoluir em bondade e inteligência ainda. Agora, mundos felizes são aqueles onde o bem supera o mal. Kardec mostra-nos algumas características desse mundo. A matéria é menos densa, o homem já não se arrasta penosamente pelo solo, suas necessidades físicas são menos grosseiras, e os seres vivos não mais se matam para se alimentarem. Então, daqui a algum tempo, nós não vamos precisar matar nossos animais para nos alimentarmos com ele. E porque nesse mundo a matéria é menos quintessenciada, mas é matéria ainda. O espírito, no entanto, ele é mais livre. Ele tem percepções que ainda nós desconhecemos. E a mediunidade intuitiva, a intuição é mediunidade, ela é bem mais evidente entre nós. A intuição do futuro é a segurança que lhe dá uma consciência tranquila e isenta de remorso. A morte física já não lhe causa nenhuma apreensão, como nós vivemos aqui, apreensivo com a morte. A duração da encarnação, ela é bem maior, porque o corpo já está menos sujeito às vicissitudes da matéria orgânica, né? O corpo, o perispírito é mais quintessenciado. A infância, por exemplo, existe, mas ela é mais curta. A autoridade é sempre respeitada, porque essa autoridade decorre do mérito e é exercida com justiça. Ninguém contesta como aqui. Quem indicou? A reencarnação, ela é quase imediata.
que a matéria corpórea, sendo menos grosseira, o espírito goza de quase toda a faculdade do espírito desencarnado. Ele está mais para o lado do espírito que para o lado da matéria. A lembrança das existências corporais é mais precisa. Ele tem mais lembrança das encarnações. As plantas, vejam bem, e os animais são mais perfeitos. Eles chegam a informar que os animais são mais adiantados do que nós aqui, humanos, aqui no planeta Terra. Mundo celeste e divino são as moradas dos espíritos purificados, onde o bem reina. Então, só para a gente entender e para concluir, o homem está fadado a voltar à sua condição essencial, que é espiritual e não material. O processo de regeneração afeta primeiramente o raciocínio e a razão. Vejam o que é que está acontecendo aqui. Nós nunca tivemos tanta evolução material, mas o ser humano progressivamente vai se ligar mais a sentimentos. Nós vamos nos sentir como espírito, mesmo estando encarnado, e a nossa identificação tornar-se-á mais espiritual. Nós vamos entender que nós somos espíritos. Os homens irão evoluir e saírem dessa condição de expiação, em que a matéria está predominando sobre o espírito e o mal está reinando, a ignorância, o egoísmo e a violência. Esses aspectos que denotam um mundo inferior. Então, meus amigos, obrigado pela oportunidade de ter participado dessa reflexão com vocês, e que Deus continue nos abençoando. Mais uma vez, obrigado. Vamos orar. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, a caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil, mas existe uma outra mais penosa, consequentemente mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou em nossos caminhos para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência todo dia, toda hora. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, e o fardo parece mais leve quando olhamos pro alto que pra terra. Coragem, amigos, Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós
e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro, para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Do seu coração.